gente! Como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Se você não me conhece, meu nome é Renieri e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre todos os livros que eu quero ler no mês de março. Entramos no finalzinho do primeiro trimestre do ano, gente. Já estão aí, né, se encaminhando pro fim. Ansiosa pelas águas de março que vão fechar o verão. Mas, enfim, março acabou de começar. Eu tô gravando esse vídeo um pouquinho atrasada do que eu tava planejando no meu cronograma. Era pra eu ter gravado ele um pouco antes, pra ele sair já quando o março entrasse. Mas, enfim, um pouquinho atrasado, mas ainda dentro do prazo pra gente conversar sobre as metas literárias pra março, livros que eu quero ler, compartilhar com vocês essas pretensões de leitura. Eu tô aqui com 5 livros que estão na minha pilha, porém já estou lendo o livro que não está aqui nessa pilha e que daí quando a gente for conversar sobre as leituras de março vocês vão entender melhor, né? Vocês vão ver quais são esses livros. Mas enfim, antes de comentar com vocês sobre o que eu pretendo ler em março, vou te lembrar para deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Se você tá chegando aqui por esse vídeo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vou te convidar para se inscrever aqui no canal também, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações, vídeos novos que saem aqui toda semana. Te convidar também para assistir os últimos vídeos que saíram aqui no canal. Teve vlog de leitura, teve lista de recomendação, tem muito conteúdo recheado de recomendações de livros que saem aqui no canal toda semana. E também convidar você a me seguir nas outras redes sociais. Eu tô produzindo conteúdo frequentemente pro Instagram, pro TikTok, com recomendações de livros por lá também. E principalmente através dos stories lá do Instagram, vocês acompanham em tempo real um pouco da minha rotina de leitura, minha rotina de dia a dia, um pouco do que eu tô lendo em tempo real. Vocês ficam sabendo ali mais ou menos do que eu tô lendo e acompanhar diariamente por lá. Os links ficam aqui na descrição, então corre pra me seguir por lá também. Agora que os recados foram dados, vamos lá começar a falar aqui sobre o primeiríssimo livro que está na minha meta, que não poderia, né, eu não poderia deixar de começar por ele, que é a leitura do mês de março do meu clube do livro, que funciona através do Catarse. Pra quem não sabe, eu tenho um apoio coletivo através do Catarse, que é uma forma de que as pessoas que curtem o meu trabalho conseguem apoiar o meu trabalho de forma direta e receber algumas recompensas em troca, como participar do clube do livro, ter um grupinho ali exclusivo para os membros pra gente conversar todos os dias, várias amizades incríveis são feitas por lá. Também tem sorteios mensais de caixinhas que eu envio personalizadas para cada um dos sorteados. Tem sorteio de livro da wishlist, todo mês eu sorteio 2 pessoas para receberem um livro ali da wishlist delas. Para os primeiros assinantes ali da categoria mais alta, eu envio uma cartinha escrita à mão para essa pessoa, dando as boas-vindas, com os marcadores também do canal. Enfim, são várias recompensas que você pode conferir cada uma delas através do link que fica aqui na descrição, que é o link do Catarse. Por lá você vai entender melhor como que funciona. E se você quiser saber um pouco mais como funciona o clube em si, eu vou deixar aqui no card um vídeo em que eu falo sobre todos os livros que foram lidos em 2024 lá no meu clube e explico também um pouquinho melhor como que funciona a curadoria, como que a gente escolhe esses livros, porque não sou eu que chego lá mandando assim, falando a gente vai ler esse aqui. A gente faz uma escolha em conjunto, fazemos votações dentro das possibilidades das pessoas, dentro dos livros que as pessoas têm interesse. Então recomendo que você assista esse vídeo aqui se tiver interesse em saber melhor como que funciona o clube do livro. Mas enfim, pra março nós votamos no livro Persuasão da Jane Austen e eu vou ler por essa edição belíssima da Antofágica. Gente, essa edição, juro pra vocês, assim, é um negócio de outro mundo. Ela é toda ilustrada por dentro, maravilhosa, lindíssima, além de ter muitos textos extras complementares ao texto do livro em si, né, da história em si, que nos faz ter uma imersão ainda maior na leitura. Temos aqui um texto de introdução, que é uma apresentação feita pela Clara Alves, a autora, e temos outros textos aqui pro final do livro, depois que a história acaba, a gente tem uns outros textos extras também complementares, que são, assim, perfeitos pra gente ficar ainda mais imerso, tanto na leitura quanto em relação ao autor, em relação ao período que esse livro foi escrito, a revolução que Jane Austen fez na sua época, as críticas que ela fazia para a sociedade em que ela viveu. E esse aqui não é o primeiro livro da Jane Austen que é lido lá no clube no ano passado. Foi passado ou retrasado? Acho que foi ano retrasado. A gente leu Emma, então já temos um livro da Jane Austen que foi lido por lá. Agora a gente vai ler Persuasão. Eu tô com muita expectativa por esse livro, porque dentre a galera que já leu todos os livros de Jane Austen, eu sempre vejo a maioria das pessoas citando esse aqui como um dos favoritos, dizendo que esse aqui é um dos melhores que já leram. Eu tive a minha experiência com Jane Austen, com Orgulho e Preconceito, com Emma, e agora eu vou ler Persuasão. Eu pretendo ler de novo Orgulho e Preconceito em algum momento futuro, porque a minha primeira experiência não foi positiva. Eu não tive uma experiência muito boa na primeira vez que eu li, anos atrás, e eu já comentei aqui em outras ocasiões que eu acho que muito disso tem a ver com o texto da edição que eu li, que era um texto muito
não tinha tanta adaptação assim, era uma edição mais antiquada. E a Antofágica é uma editora que trabalha muito bem os textos dos clássicos que eles publicam. Eu já li alguns livros clássicos pelas edições da Antofágica e são sempre textos, assim, excelentes, bem adaptados. A gente, sabe, tem uma facilidade pra ler a obra, né, pelos textos deles, e também tem os textos extras aí que são excelentes. E se você tiver interesse em ler pela edição da Antofágica, ele também tá disponível pra e-book. O e-book, da última vez que eu vi, até compartilhei com a galera lá do clube, tava por um preço bem legal, estava por uns R$16,90 o e-book dessa edição aqui. Eu não sei como ficou a diagramação desse livro pro Kindle, porque esse, como eu mostrei, né, o livro é cheio de ilustrações, então eu não sei como que ele ficou por dentro, mas se você tiver interesse, quiser ir fazer a sua aquisição, eu vou deixar o link de todos os livros que eu vou mencionar aqui na descrição do vídeo. Daí você assiste o vídeo, depois vai lá, pega o link, faz a aquisição se você tiver interesse. Mas enfim, Persuasão é considerado aí, quem sabe, o romance mais romântico da Jane Austen. E uma curiosidade que eu fiquei sabendo há pouco tempo, quando eu fui pesquisar, né, sobre essa obra, é que esse livro aqui, ele só foi publicado póstumamente, né, depois que a Jane já tinha falecido, e foi feito, né, a publicação dele foi feita pelo irmão e pela irmã dela, se eu não me engano, foram os dois que fizeram esse livro ser publicado. Tanto esse quanto a Abadia de Northanger, se eu não me engano. Tem um outro livro dela também que foi publicado assim nesse mesmo esquema. E também foram os livros que trouxeram à tona a identidade da Jane Austen, porque até então ela escrevia como uma lady. Tipo assim, ela assinava como uma lady. A sociedade da época não sabia quem era a pessoa que escrevia aqueles livros que estavam sendo publicados, estavam fazendo um alvoroço na sociedade, porque trazia várias críticas. Muita gente achava que era homem, né, que estava escrevendo o livro e assinando como uma mulher, mas no fim das contas, quando saiu Persuasão e esse outro livro que, se não me falha a memória, é o Northanger Abbey, que foi publicado depois que a Jane Austen faleceu, foi nesse momento que os irmãos dela acabaram publicando o livro e dizendo, não, quem escreveu esses livros foi a minha irmã, né, foi a nossa irmã que faleceu, etc. Então, enfim, eu tenho altas expectativas pra esse livro, espero muito, muito, muito gostar dessa história. A galera do clube também tá bem empolgada, então é isso, gente, vamos lá, mais uma história de Jane Austen pra minha meta de leitura e vamos ver o que eu vou achar. Assim que eu ler, eu trago conteúdo pra vocês aqui no canal sobre a minha experiência de leitura, vocês vão saber muito em breve. Falando em meta de leitura, esse livro, Persuasão, entrou pra minha meta de leitura de 2025, um dos 16 livros que eu quero ler em 2025. Então, ao mesmo tempo que eu tô lendo com o clube, eu tô matando ali uma meta de leitura que eu me propus pra 2025. E uma outra coisa que eu gostaria de voltar a fazer mais em 2025 é também voltar a ler mais clássicos, porque 2024 foi um ano que eu li bem poucos, quase nenhum. E aí, então, tô com mais essa meta sendo cumprida aqui. Porém, eu coloquei um outro livro nessa minha lista aqui pra março, que também é um clássico, mas é um clássico bem pequenininho, também da Antofágica, que é o Na Colônia Penal, do Franz Kafka. Eu tenho essa edição aqui na minha estante já faz alguns anos, faz bastante tempo, gente. O livro é minúsculo, ó, menor do que a minha mão, pequenininho. Então é uma leitura que eu acho que vai ser bem rapidinha de ser feita. Olha só como é que ele é por dentro. Ele tem uma diagramação parecida com a do O Alienista, que também foi publicado pela Antofágica. E também tá lindinha, gente, tá vendo? Não é tão ilustrada quanto o da Jane Austen, mas ainda assim tem as suas ilustrações. É maravilhosa, então eu coloquei também essa novela do Franz Kafka na minha lista. E eu nunca li Franz Kafka, tá? Então esse aqui vai ser o primeiro livro do autor que eu vou ler. E depois aí, né, na verdade já está na minha lista, ler A Metamorfose, que eu não tenho aqui em casa ainda, mas farei a aquisição, né? E daí eu leio em um momento futuro. Agora, tô colocando mais um livro de meta de leitura pra 2025 nesse mês, porque como eu coloquei 16 livros, eu quero pegar o começo do ano, que é um pouco mais tranquilo, tem menos coisa acontecendo, pra eu já matar várias leituras de uma vez só, né, dentro dessa minha lista aí, e deixando pro final do ano só realmente poucos livros, que é quando, né, as coisas vão começando a ficar mais corridas do, sei lá, do meio do ano até o final, vai começando a ficar mais corrido e eu acabo lendo bem menos livros de meta. Geralmente acontece isso, mesmo porque conforme o ano vai indo pra metade e depois se encaminhando pro final, acabo fazendo também algumas leituras de trabalho, eu preciso priorizar as leituras de trabalho. Então, começo do ano, assim, é uma época que eu tento focar mais nas leituras que são metas de leitura pra aquele ano. E eu já concluí, assim, acho que umas 5 ou 6 leituras, ou já estou, assim, pra concluir umas 5 ou 6 leituras das 16 que eu me propus, então tô querendo adiantar a minha vida. E aí eu coloquei o Artemis, do Andy Weir, que é esse livro com essa capa belíssima, maravilhosa. E esse aqui é um livro de ficção científica desse autor que ficou muito conhecido com o livro Perdido em Marte, que foi adaptado pro cinema. Eu não li Perdido em Marte, mas eu li Devoradores de Estrelas, que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu amo essa ficção científica. E daí, Artemis é um livro do autor que eu ainda não li, dentre esses que já saíram, né? Perdido em Marte eu também não li, mas eu já assisti ao filme algumas vezes, então a história em si eu conheço muito bem. Esse aqui é uma ficção científica sobre uma missão pra Lua. Eu acho que não vai ser tão bom quanto Devoradores de Estrelas, mas chega assim, perto de eu ficar tão embasbacada quanto eu fiquei com Devoradores de Estrelas,
eu acho que eu vou adorar esse livro. Então, quando eu ler, né, quando eu concluir a leitura, eu trago aqui as minhas impressões pra vocês. Mas eu confesso que eu vou pra esse livro sem grandes expectativas de ser uma super leitura, um livro que eu vou favoritar, porque eu acho realmente que não vai ser o caso. Mas eu também acredito que vai ser sim uma leitura de um ótimo entretenimento, né? Uma ficção científica daquelas que deixa a gente vidrada pra chegar no final da história. Então, assim que eu ler, eu compartilho com vocês as minhas impressões desse livro aqui. E agora, trouxe também pra essa minha meta de março aí, um livro que chegou na minha estante há bem pouco tempo. Na verdade, os dois aqui chegaram na minha estante há bem pouco tempo, mas eles chegaram aqui e eu fiquei morrendo de vontade de ler. São livros com propostas bem diferentes, mas eu faço isso assim com a minha alma meio lavada, né? Porque em muitos casos, quando eu coloco na frente de livros encalhados, alguns lançamentos, eu fico sentindo que eu estou traindo os meus livros encalhados. Eu tenho muito livro encalhado aqui na estante pra eu ler, tipo, muito, muito, muito mesmo. E aí, quando eu chego no lançamento, que eu já passo ali na frente de todo mundo, eu fico pensando, caraca, eu tô sendo muito sacana, né? Porque tem um monte de livro lá ainda que eu tô querendo ler faz muito tempo, não li ainda, e tô aqui tirando a vez dos outros. Mas eu faço isso agora de alma lavada, porque eu estou desencalhando, gente, com esses 3 livros que eu mencionei aqui pra vocês, estou desencalhando, pois os 3 estão encalhados na minha estante, um ao mais tempo do que o outro. Então, os próximos 2 aqui não tem problema que eu passe na frente, mesmo porque Sob a Ponte do Mal, que chegou há pouco tempo aqui, chegou mês passado aqui em casa, eu estou morrendo de vontade de ler. Eu já comentei aqui no ano passado, né? Eu li ano passado e venho comentando nos últimos meses sobre o primeiro livro dessa autora, que é a Lorraine Ann White, que eu li, que se chama O Diário da Empregada. Não tem um vídeo exclusivo aqui pro canal sobre esse livro, eu só comentei sobre ele no Reels, lá do Instagram. E, enfim, gente, foi um livro assim que eu fiquei vidrada do início até o fim. É um livro que não é pequeno. Eu tô até com ele aqui na minha frente, porque eu vou gravar um outro conteúdo que eu vou mencionar ele. Mas, ó, esse livro aqui, ele é um pouco menor do que o outro da autora que saiu agora aqui no Brasil, ó, esse aqui é o mais recente, esse aqui é um pouquinho maior. Ele tem 400 páginas, sabe, redondinhas. E é um livro, gente, com tanta informação, cada capítulo tem uma coisa nova, é aquele tipo de suspense que acontece tanta coisa que você não consegue definir quais são as suas suspeitas. Eu, por exemplo, sei lá, assim, por mais que eu criasse minhas teorias, eu fui só aceitando, porque era tanta coisa que acontecia que eu ficava assim, nossa, realmente, eu tô me sentindo, tipo, sabe, perdida, bem aquele meme do John Travolta, porque são muitas informações. Só pra dar um contexto geral, assim, né, o Diário da Empregada vai contar a história de uma empregada doméstica que trabalha nessas empresas domésticas e ela tem vários clientes e ela tem uma peculiaridade que é fuçar a casa das pessoas onde ela trabalha. Ela tem a liberdade de andar pela casa, de fazer o que ela quiser, então ela vai realmente fuçar a vida dos moradores ali e ela acaba descobrindo, né, uma coisa bem suspeita. Só que isso aqui eu falando de uma linha narrativa só, porque esse livro tem diferentes pontos de narrativa em que diferentes coisas vão acontecendo. Então, por exemplo, tem uma vizinha dessa casa ali onde ela trabalha que acorda, né, uma senhora idosa já, que tá acamada, que ela acorda no meio da madrugada, assim, com um barulho de um grito, e ela jura que vem da casa da frente, onde essa moça trabalha, e essa senhora, ela fica o dia inteiro ali no quarto, olhando a vida dos outros pela janela. Então você vai tendo, assim, diferentes narrativas, diferentes personagens, pra você ir tentando costurar, você vai tentando costurar, sabe, essa colcha de retalhos aí, de informações que você vai tendo, e criando suas possibilidades até que você chega no final do livro, você vai tendo ali, né, as revelações. Enfim, é mais ou menos isso que você vai encontrar em O Diário da Empregada, que, por sinal, recomendo muito pra quem leu e gostou ou não gostou de A Empregada, da Frida McFadden, porque eu acho que esse é um livro, assim, muito, muito, muito superior de A Empregada. É muito melhor trabalhado, então eu recomendo muito. Se você leu e gostou, se você leu e não gostou, leia O Diário da Empregada, que eu acho que você vai curtir muito também. Agora, o Sob a Ponte do Mal, na verdade, vai falar sobre uma podcast de True Crime, tá dizendo aqui que é a Trinity Scott. Ela é uma ambiciosa podcast de True Crime, que vê uma grande chance de sucesso em sua nova série sobre o caso de Clayton J. Pelley, que há mais de 2 décadas, que era um respeitado orientador educacional, confessou o assassinato brutal de Lena Ray, uma adolescente da cidade. Porém, o motivo por trás do crime sempre foi um mistério. Então ela vai tentar investigar esse caso para o podcast dela. Ela vai se reconectar com esse cara que lá atrás confessou, mas que pra ela vai dizer que não foi ele que cometeu esse crime. Então a gente vai junto com ela aí tentando desvendar o que realmente aconteceu no passado. É uma pegada mais ou menos parecida com o de Nada Disso é Verdade, da Lisa Jewell, que eu gostei muito, comentei com vocês aqui no canal, inclusive, sobre os 3 livros da autora que eu já li. Recomendo muito pra vocês, vou deixar o link aqui no card se você ainda não assistiu. Pra quem gosta de suspense, que você não consegue largar, os livros dessa autora são maravilhosos. Então eu tô extremamente empolgada por essa leitura aqui, que eu espero conseguir fazer nas próximas semanas e depois comentar com vocês o que foi que eu achei dessa leitura. E por fim, o último livro que eu falei, que também é um lançamento, mas tem uma proposta bem diferente, porém tem uma pitada nessa história que eu acho que é o que vai me agradar. É um livro que vai falar sobre 2 mulheres diferentes, porém
uma espécie de um segredo que permeia entre elas. Eu estou falando de A Cara do Verão, da Jennifer Weiner. Já saiu alguns outros livros dessa autora aqui no Brasil, né? Saiu A Fuga, saiu um outro que eu não me lembro agora o título, e tem esse aqui que foi o que saiu mais recente e foi o que me deixou mais curiosa pela história por causa da sinopse, que diz assim, olha: Daisy Shoemaker não consegue dormir. Preocupações com a filha adolescente, o marido distante e a falta de uma amizade verdadeira são o motivo de sua insônia. E apesar de ter um próspero negócio gastronômico e uma bela casa nos subúrbios da Filadélfia, ela sente que precisa de mais. Talvez por isso inveje Diana Starling e os e-mails destinados a ela que Daisy vez ou outra recebe por engano. Porque enquanto Daisy recebe reclamações da escola da filha, Diana preside reuniões. Quando uma está fazendo jantar, a outra está planejando a próxima viagem com as amigas. A vida glamurosa, sofisticada e solteira de Diana está a quilômetros de distância da existência simplória de Daisy. Gente, eu amo isso aqui. Esse contraste de realidades que existem entre mulheres, principalmente mulheres maduras, assim, que já estão enfrentando algumas responsabilidades que eu, por exemplo, não enfrento e que não estou enfrentando não por não ser mais madura, mas por, realmente, no caso aqui de uma dessas personagens, que tem filhos, né, que tem responsabilidade com as crianças, e é uma coisa que eu não vivo, que eu sou como essa outra pessoa ali, né, essa moça que recebe os e-mails, só que tem uma vida, digamos assim, com um pouco mais de facilidade, um pouco mais de liberdade, uma coisa que uma inveja na outra, sabe? Esse tipo de coisa. Pelo que a gente vê na sinopse, é uma visão que leva a gente a pensar que talvez seja uma inveja, mas quando você vai ler, é uma outra questão. Talvez não seja só uma inveja, talvez seja só uma falta que essa mulher sente da sua própria vida, da sua própria rotina, que é exaustiva, que é cansativa e que virou monótona. E que daí quando ela vê uma outra pessoa que vive uma vida um pouco mais, sei lá, com um pouco mais de ação, com um pouco mais de acontecimento, ela fica naquela de tipo assim, nossa, eu queria ter um pouco do que essa pessoa tem, sabe? Eu acho isso muito incrível, principalmente quando as histórias conseguem trazer sutilezas de um jeito, sabe assim, mais cativante. Eu amo. Continuando aqui a sinopse, ó. Depois que uma troca de e-mails leva a um convite para drinks, as duas mulheres se encontram e logo se tornam amigas. Mas à medida que se aproximam, fica claro que a conexão entre elas não foi completamente acidental. Quem é essa outra mulher e o que ela quer com Daisy? Isso também me lembra um pouco a história de um suspense que eu li também lá no meu clube do livro, que se chama Greenwich Park. Tem também uma história assim, né, que vai envolver duas mulheres, uma que vai se aproximar da outra. As duas estão grávidas, elas vão se conhecer num curso para primeiras mães, né, mães de primeira viagem. E aí a gente vai ver que essa mulher que tá se aproximando da outra tem outras intenções, porque ela conhece coisas da vida da outra que a outra ainda não compartilhou. Quando você vai lendo, você vai ficando assim, caraca, qual é essa mulher? O que ela quer com a outra? Então, isso aqui me passou uma sensação um pouco parecida, né, essa questão dessa aproximação que vai haver entre as duas. Talvez não será algo assim totalmente natural, talvez tenha algo proposital por trás. Enfim, gente, tô muito empolgada por essa leitura. Esse quesinho de suspense é a pitada, assim, a cereja no topo do bolo pra mim, em histórias que vão envolver histórias de mulheres comuns, vivendo realidades comuns, porém que talvez tenha alguma coisa a mais ali por trás, sabe? Tô muito empolgada por essa leitura e assim que eu ler também eu comento com vocês o que foi que eu achei. E é isso, gente. O vídeo deve ter ficado gigante, mas esses são os 5 livros que eu coloquei aqui na minha meta pra março. Pode ser que eu leia outras coisas, pode ser que no meio do caminho eu acabe desistindo de um livro ou outro. A gente vai ver conforme o mês for se decorrendo aí. Mas eu volto aqui pra comentar com vocês sobre as minhas leituras de março no comecinho de abril e compartilhar com vocês as minhas experiências com essas leituras. Comenta aqui se você já leu algum desses livros, se você ficou com vontade de ler, qual foi a sua impressão, caso você já tenha lido algum desses livros. Deixa aqui embaixo seu comentário que eu vou adorar saber. Comenta aqui também se você ficou com vontade de ler algum deles também. Vamos ver aí quais são as expectativas de leitura. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada pelo apoio de sempre, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.